Você já ouviu falar do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF? Sabe da importância desse órgão federal? Hoje o Fórum vai explicar de que forma o CARF pode contribuir para o país. Para discutir esse assunto, eu recebo no estúdio o Tacílio Dantas Cartacho, presidente do CARF, e eu converso também com o advogado especialista em direito tributário, Jacques Veloso. Mas antes, vamos assistir uma reportagem sobre esse assunto. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, faz parte da estrutura do Ministério da Fazenda. Ele é a última instância para decidir questões tributárias. O órgão é composto por representantes da Fazenda Nacional e dos contribuintes. O CARF está estruturado em 3 seções de julgamento, especializadas por matéria e compostas por 4 câmaras, cada uma integrada por turmas ordinárias e especiais. Essas são voltadas a julgamentos de processos que envolvam valores reduzidos. Ainda na estrutura do Conselho, encontra-se a Câmara Superior de Recursos Fiscais, antes presente como órgão autônomo, composta por 3 turmas especializadas por matéria e pelo Pleno. Suas turmas são competentes para o julgamento de recursos especiais. O CARF existe há mais de 85 anos. 90 mil processos já foram analisados na esfera federal. Para o contribuinte, não há custos e sequer necessidade de advogado para o direito de defesa. Bom, para começar, doutor Tacílio, o senhor poderia explicar para a gente qual é a atuação do CARF? Olha, o CARF é um tribunal administrativo que eu acredito mais antigo do Brasil. Mesmo? E pouco conhecido. Ele tem 87 anos, né? Ele tomou o formato atual em 1932, através de um decreto do presidente Getúlio Vargas, essa forma paritária que ele conserva até hoje. O CARF, ele tem como objetivo, em segundo grau de instância, fazer a revisão dos processos fiscais de todos os impostos de competência da União Federal, imposto de renda, imposto sobre produto industrializado, as contribuições sociais, PIS, COFINS, imposto de renda à pessoa física e todos os impostos sobre o comércio exterior. Quem faz parte do CARF? Essa composição paritária é umas características mais expressivas do colegiado. A metade dos conselheiros são auditores da Receita Federal, indicados pelo secretário da Receita Federal para compor os colegiados, e a outra parte são representantes dos contribuintes indicados pelas confederações, Confederação da Indústria, do Comércio, instituições financeiras e etc. Doutor Jacques, qual a importância desse grupo plural? Bom, o procedimento dentro do CARF, ele se inicia com um lançamento fiscal. Feito o lançamento fiscal contra o contribuinte, ele pode recorrer desse lançamento. Primeiramente, ele apresenta a defesa, que é julgada numa primeira instância, que são as delegacias de julgamento, e dessa decisão ele pode recorrer ao CARF, que é o Tribunal Administrativo. Então, todo contribuinte que esteja num processo administrativo discutindo essa cobrança tributária pode levar a sua demanda ao CARF, que irá analisar nas suas 3 seções especializadas que hoje existem, né? Então, assim, o CARF ele é aberto a todo e qualquer contribuinte que tenha uma discussão em aberto com a Receita Federal. Esse processo costuma ser célere? Não muito, né? Depende muito da complexidade do processo, da complexidade da matéria, se é uma matéria já pacificada ou não. Nós tivemos no CARF recentemente o processo eletrônico, né? Que venha melhorando essa tramitação e tornando-a mais célere. Mas ainda, acho que as estatísticas do Tacílio pode até falar melhor, mas acho que ainda, eu acredito que é um processo médio lá, uns 2, 3 anos? Nessa área, o CARF teve uma reestruturação muito forte. A primeira reestruturação dele foi a unificação dos 3 conselhos, que eram 3 conselhos, primeiro e segundo, dividido por área de competência, e cada um desses conselhos tinha um presidente, tinha uma secretaria executiva, um centro de documentação, um orçamento,
E então foi feita a unificação, eu propus a unificação do Conselho para corrigir essas disfuncionalidades e muito retrabalho que havia. Então, feita essa unificação, se viabilizou a informatização. Eu implantei o e-processo. O e-processo é um condomínio, um sistema digital em condomínio com a Receita Federal, o CAF e a Procuradoria da Fazenda. Hoje, no âmbito federal, no Contencioso Federal Administrativo, não existe mais processo em papel, porque todos os processos eles já nascem eletrônicos. O auto de infração da Receita, de notificação, ele já está na sua versão eletrônica. Ele só para julgamento nas delegacias de julgamento da Receita, também em forma eletrônica, e nos recursos voluntários eles também tramitam no CAF na sua forma eletrônica. E concluído eletronicamente ou digitalmente, eles são remetidos à Procuradoria da Fazenda Nacional, ou são remetidos para a execução do acordo às delegacias da Receita Federal, que elas vão exatamente fazer a execução do acordo. Caso o contribuinte não pague nem parcele, também ele é remetido na sua forma digital para a Procuradoria da Fazenda Nacional. Disso daí decorre um fator importante. Nós esperamos que muito em breve nós tenhamos uma aceleração no julgamento desses processos, ou seja, um encurtamento do prazo temporal. Eliminemos a morosidade que o processo em papel praticamente impunha aos julgamentos. Ele é mais interessante do que levar ao judiciário? A pessoa tem que optar por um ou outro caminho? A pessoa que vai ao judiciário, ela está abdicando do processo administrativo. E o contrário? Mas no contrário não, ela pode esgotar o processo administrativo e depois levar a discussão ao judiciário. Dependendo da matéria, a questão administrativa ela é mais interessante que a judicial. O que eu estou dizendo por dependendo da matéria? Quando a discussão da questão tributária envolve muita questão contábil, questão de princípios, de forma de contabilização, de interpretação de várias normas para aquela composição, ou seja, questões mais complexas na questão tributária, o CAF é mais interessante que o judiciário. Quando se está discutindo apenas questões de direitos, se a lei X é válida ou não é válida, aí o caminho é o judiciário, né? Até porque o CAF ele não pode julgar inconstitucional uma norma, né? O CAF ele tem limites, o limite dele é avaliar exatamente a aplicação da lei, se está correta a sua interpretação, a sua legalidade. O CAF só pode afastar a aplicação de uma norma se já houver um precedente do Supremo em plenário ou do STJ em recursos repetitivos que autorizam essa aplicação. Caso contrário, ele tem que seguir, aplicar a norma como posta. Então, se a discussão do contribuinte é sobre a validade da norma, ele tem que ir ao judiciário, é a única forma. Sim. É grande o número de pessoas que optam por começar pelo CAF? Ele auxilia a desafogar o judiciário? Nós atualmente temos estoque em torno de 90 mil processos. O ano passado foram emitidos resultantes do julgamento em torno de 30 mil acordos, entendeu? Então, esse estoque faz parte de um estoque antigo que ficou represado na antiga sistemática de julgamento. Sim. Mas eu acredito que agora nós vamos ter mais velocidade, porque a gestão do Conselho ficou mais fácil em virtude da implantação do e-processo. Nós agora desenvolvemos um DW. Um DW é um extrator de dados que tem condições de dar ao presidente do CAF, aos presidentes de Câmara, em tempo real, o estoque de processo em cada sessão, em cada Câmara, em cada turma, com cada conselheiro, a quantidade de acordos pendentes de formalização, número de dia que os processos estão pendentes para sorteio, aguardando entrada em pauta. Então, há uma série de atividades que passam a ser geridas através desse gerenciador que vem exatamente completar o e-processo, extraindo informações de qualidade e confiáveis da base do sistema. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o programa Fórum e vamos falar sobre custas, o acesso ao CAF. Em instantes.
Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Eu recebo no estúdio o Tarcílio Dantas Cartacho, presidente do CARF, e eu converso também com o advogado especialista em direito tributário, Jacques Veloso. Doutor Jacques, vamos falar de custas, que é sempre um ponto importante, né? Sim. Como é que isso funciona no CARF? O CARF não tem custas para o contribuinte. O contribuinte que quer se defender, recorrer, ele não paga absolutamente nada para fazer isso. Ele, inclusive, não precisa de advogado caso ele queira fazer sua própria defesa. Mas ele pode? Pode e deve. Eu acho que é sempre recomendável, que a matéria é uma matéria muito técnica. Né? Existem procedimentos de como deve ser feito o recurso, forma de tramitação desse processo administrativo, que são muito técnicas. Então, é sempre indicado que ele procure um profissional que conhece a matéria, que já esteja habituado. E é interessante usar essa via porque, como a gente tem dito desde o início, é uma via muito especializada e às vezes ele resolve a situação dele ali mesmo, sem precisar o judiciário, que é bem mais caro. No judiciário você tem custas para dar entrada, o processo geralmente é muito lento, você corre o risco de sucumbências, onde você é condenado a pagar honorários para o Estado, enfim. Então, o CARF, todos esses riscos estão eliminados. Certo. Doutor Tarcílio, se precisar de números exatos, mas qual é a porcentagem média de pessoas físicas que recorrem ao CARF? Uma estimativa. Uma estimativa, eu acredito que em torno de 40%. É um número alto? 30%, é. Eu pensei que fosse voltado mais para empresas. Como também, as pessoas a ficam de empresa, sabendo? O volume é muito maior. Sim. Em valores, né? E em valores e em quantidade. Por exemplo, você vai ter um volume muito grande na área das contribuições, PIS, COFINS, você tem um volume muito expressivo de processo. Na área de imposto de pessoa jurídica, você tem um volume menor, mas os valores são muito altos. E de sorte que essa distribuição dos estoques varia conforme também a idade do imposto. Se o imposto é novo, geralmente tem muita demanda. O IPI, como é um imposto velho, já assentado, não existe quase muita controvérsia sobre ele, o volume é muito menor. Sim. Eu estava comentando sobre essas informações, como elas chegam para a pessoa física, mas na verdade, quando a pessoa já está recorrendo, já chegou nessa instância do CARF, ela já procurou se informar e às vezes até tem um profissional especializado ao seu lado, né? Assim, a pessoa pode até tentar fazer sozinho, se ela for ao site da Receita, tem muita informação sobre como isso tudo funciona, até alguns modelos são disponibilizados, mas não é o ideal, né? Não é o ideal porque às vezes ela está diante de uma situação que de fato ela tem um direito, que ela tem condições de resolver e não consegue resolver por um erro de procedimento, às vezes. Perde um prazo, dá entrada, protocola no local equivocado, deixa de juntar um documento que seria necessário. Então, às vezes são detalhes que o leigo, né, a pessoa não tem o dever de saber, não é do seu dia a dia, mas que um profissional da área sabe como funciona, ter tido esse cuidado para que aquilo não aconteça. A gente vê muito isso nas decisões do CARF. Às vezes você tem processos que são julgados improcedentes, não porque o contribuinte não tinha direito, mas porque ele não juntou a prova do seu direito, não juntou a documentação necessária para comprovar aquilo dali. Nesse ponto, até o CARF é bastante aberto, admite juntadas de documentos, até mesmo em grau de recurso, dependendo do caso, mas às vezes a pessoa não sabe como fazer e acaba perdendo por uma questão de processo, de procedimento e não de direito, efetivamente. Por isso que é importante estar bem assessorado nesses processos. Quando o resultado é favorável ao contribuinte, existe alguma possibilidade de se recorrer também, não? Não, favorável ao contribuinte, a decisão é definitiva. Fecha ali. Não há possibilidade de contestação por parte da União, ou seja, da sua representação à Procuradoria da Fazenda. Ela se constitui em termos definitivos. Até porque não faria sentido, né? Porque, como a gente disse desde o início, o CARF ele é um órgão da União. Então seria a União entrando com uma ação contra uma decisão da própria União, né? Então seria uma coisa meio esdrúxula isso, né? Então, de fato, o ideal é que se termine ali aquela discussão. Isso ocorre com que frequência? É uma situação incomum? Não seria, não, né? Depende, porque o CARF é o seguinte, hoje ele tem uma jurisprudência muito forte, o CARF hoje tem 90 súmulas,
Súmulas são decisões que foram firmadas na jurisprudência, aquele entendimento foi transformado em súmula, né? O STJ tem, o Supremo tem, e o CAF também tem súmulas. Então, determinadas matérias, depois que elas são assentadas ao consenso sobre a sua interpretação, essas matérias passam a ser julgadas conforme o teor da súmula, contra ou a favor do contribuinte, contra ou a favor da fazenda, né? E essa evolução da jurisprudência é muito importante porque ela orienta a administração tributária, né? Se determinado tipo de lançamento, determinado tipo de exigência que é feita ao contribuinte já é matéria sumulada pelo CAF, ou seja, o CAF já julgou a matéria e disse que aquela matéria não procede contra o contribuinte, seria um erro da administração continuar a fazer aqueles tipos de lançamento. Então, essa matéria também ela serve de insumo para a administração tributária e reduzir o grau de litigiosidade, né? Tem uma estatística nesses 30 mil acordos quantos que foram favoráveis ao contribuinte? Essa estatística nós deveremos ter ela em agosto, porque houve um problema de inconsistência na base de dados e nós estamos fazendo as correções para extrair essa matéria. Mas na série histórica ela fica entre 30% e 35%. É um número alto? É um número alto. Principalmente nós levamos em consideração que se houver empate no julgamento, prevalece o entendimento da Receita Federal. Ou seja, o representante da Receita, ele preside a turma e ele tem o voto de Minerva, né? Sim. Então, se houver empate e o voto dele for a favor do contribuinte, da Receita, prevalece esse entendimento. Então, nessa situação, você ter 35% de julgamentos favoráveis ao contribuinte é um número bem significativo. Certo. Minha pergunta é para que não causasse uma certa desconfiança por parte do contribuinte, justamente para aquele entendimento, né? A União não vai contra ela mesmo. É um número significativo e ultimamente nós tivemos alguns julgamentos de valores muito expressivos, favoráveis ao contribuinte. Nós tivemos o julgamento das questões do ágio, das privatizações, que eram autuações bilionárias e que o CAF derrubou essas autuações, então o que demonstra a isenção do órgão nesses julgamentos, né? Quais são os tipos de processos que podem ser julgados? Decorrente de todos os impostos federais de competência da União, que são administrados pela Secretaria da Receita Federal. Hoje o espaço de julgamento do CAF é um espaço muito equilibrado e muito democrático, porque devido à sua composição paritária de representantes da Fazenda Nacional, ou seja, da Secretaria da Receita Federal, você tem a representação dos contribuintes e naquele espaço de julgamento são lançadas as teses. E geralmente prevalece a tese que tem melhor argumentação, que está melhor embasada em melhores argumentos jurídicos. E essa tese geralmente é que prevalece. É um julgamento público, não é um julgamento, vamos dizer, um julgamento corporativo, fechado, é um julgamento público, aberto. Os advogados fazem as sustentações orais, a Procuradoria da Fazenda Nacional faz a sua sustentação oral, defendendo as suas teses. Eles apresentam também memoriais aos conselheiros, sintetizando a matéria e pugnando, né, pela procedência ou improcedência do auto, de sorte que tornou-se um espaço onde as melhores teses jurídicas são selecionadas, são vitoriosas, jurisprudenciadas e posteriormente simuladas. Nessa questão sistemática de julgamento do CAF, isso é muito interessante. O CAF, por exemplo, se o advogado quiser, o CAF disponibiliza para o advogado um PowerPoint para ele fazer uma apresentação, ele tem lá um quadro que ele pode fazer esquemas, ele pode dar uma aula, na verdade, sobre a matéria que ele... Então, tem recursos audiovisuais disponíveis aos advogados que quiserem. Isso não existe no judiciário, né? No judiciário você tem lá 15 minutos para falar, acabou, sem nenhum tipo de recurso e muitas vezes até pouco ouvido. Lá as salas são menores, o contato é mais próximo, é muito comum que depois da sustentação do advogado
ele seja interpelado para tirar dúvidas, ali no debate surge alguma dúvida sobre alguma questão específica da empresa, chama o advogado, pergunta ali naquele momento, então vira um grande debate sobre aquela tese que está sendo julgada. Então isso é interessante porque se aprofunda muito nos detalhes e o direito tributário tem muito disso, as questões às vezes se resolvem por detalhes da normalização, detalhes contábeis, questões que às vezes parecem pouco relevantes, que na hora do julgamento se mostram efetivamente muito relevantes. Muito bem. Eu gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Tacílio Dantas Cartaz, presidente do CARF, e o advogado especialista em direito tributário, Jacques Veloso. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br. E pode também enviar sua sugestão para o programa. E-mail forum@stf.jus.br. Na próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá.